Uma série de mudanças na divulgação dos números de casos e de mortes pelo coronavírus se transformou numa crise no Ministério da Saúde. Primeiro, o Ministério decidiu excluir o total de mortes e de casos confirmados, informando apenas os dados das últimas 24 horas. Depois, fez ameaças de sonegação de dados. O Ministério Público exigiu explicações. O governo divulgou os números e pouco tempo depois corrigiu a informação que tinha passado. O primeiro tema do debate de hoje é: o governo pode estar manipulando os dados da pandemia? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Suas primeiras considerações, então, Caio, por favor. Ótimo. Bom, o governo federal está manipulando os dados da pandemia, né? A pergunta do debate de hoje ela é capciosa, porque no seu significado aí mais corrente, o verbo manipular, ele traz a ideia de alterar, até mesmo de adulterar ou de falsear. Quando se fala, por exemplo, as eleições na Venezuela foram manipuladas, a ideia que se passa é de que houve uma fraude eleitoral. Assim, afirmar que o governo federal manipula dados da pandemia não reflete o compromisso do bom jornalismo com os fatos. E por que isso? Porque o Ministério da Saúde apenas compila dados públicos fornecidos por estados e por municípios, que são aí os entes federativos na linha de frente do combate à Covid-19. Portanto, é impossível, em âmbito federal, falsificar os números da pandemia, muito menos aqueles de maior interesse público, né? Então, como foi dito aqui, o número de infectados e o número de óbitos. Então, qualquer tentativa nesse sentido seria desmascarada em tempo recorde. Por isso, eu chamo a atenção do espectador da CNN para o uso solerte aí de verbos e principalmente de adjetivos nesse jornalismo contemporâneo. Afinal, linguagem é uma forma de expressão política e tem o condão de enviesar e até mesmo de manipular, aqui sim, a opinião pública. Bom, feito esse breve esclarecimento para trazer mais racionalidade ao debate e tirar a discussão aí do campo da narrativa política, vamos tratar dos fatos sem paixão partidária, né? O enunciado desse debate mencionou a mudança drástica, né, nos números divulgados pelo Ministério da Saúde no último domingo, assim como a opção da pasta por privilegiar as informações das últimas 24 horas, isso em detrimento do total acumulado de contaminados e de óbitos confirmados pelo novo coronavírus. O enunciado poderia também ter agregado outra crítica muito pertinente, né, que é a mudança de horário na divulgação dos dados compilados, né? Antes eles eram veiculados às 17 horas, no segundo momento às 19 horas e agora por volta aí das 22 horas. Então, vamos endereçar cada um desses pontos, né? Em nota oficial, publicada hoje, o Ministério da Saúde informou que corrigiu duplicações e atualizou os dados disponibilizados pelas secretarias, especialmente de 2 estados, Roraima e Ceará. O novo quadro mostrou um aumento de 6.331 novos casos de Covid-19, mas uma redução de 857 mortes, o que parece ter soado como uma má notícia para muito jornalista militante. Vai entender. A pasta também aproveitou o ensejo para anunciar o lançamento de uma nova plataforma interativa ainda essa semana e para divulgar os números consolidados da pandemia no Brasil até 7 de junho. São, portanto, 691.758 casos e 36.455 óbitos, né? Sinceramente, não há que se falar em falta de informação ou de transparência aqui. Sobre a opção por privilegiar a divulgação dos números das últimas 24 horas, a justificativa se deu via comunicado oficial do Ministério da Saúde, publicado ontem à noite. Abre aspas. Para entender melhor em que situação o Brasil se encontra no momento, devem ser analisadas as curvas de evolução diária por região, estados e municípios. Na divulgação puramente do acúmulo de casos, é muito difícil verificar as mudanças nos cenários regionais. O dado acumulado pode indicar uma grande quantidade de casos em localidades que já estão em outra fase da curva epidemiológica. Observa-se que grande parcela das capitais e regiões metropolitanas que foram mais impactadas já estão na descendente da curva de percentual de ocupação de UTI e óbitos por Covid-19. Bom, nesse mesmo comunicado, o Ministério da Saúde anunciou
que, abre aspas, disponibilizará às terças-feiras um boletim baseado na semana epidemiológica, né, que vai de domingo a sábado, que serve como padrão para comparação de dados e acompanhamento da evolução da dinâmica da transmissão da doença. Então, assim, não há dúvida, né, que as informações mais relevantes, isso do ponto de vista da saúde pública, são o acompanhamento das últimas 24 horas e essas comparações entre as semanas epidemiológicas. Os dados acumulados, eles têm uma finalidade muito mais de registro, mas eu, particularmente, não vejo motivo para não incluir nessa interface o número total de casos e óbitos confirmados, ainda que com menor protagonismo. Bom, finalmente, a gente chega na questão do horário de publicação, né, desses boletins diários do Ministério da Saúde. A justificativa oficial para o adiamento dessa divulgação é plausível, né? Disse também o Ministério em nota, abre aspas, a adequação dos horários de divulgação dos dados é parte da estratégia da obtenção de informações mais precisas. O momento de divulgação está atrelado ao fechamento dos boletins epidemiológicos estaduais. Ressalte-se que esses dados são carregados pelos estados e municípios ao final do dia, por volta das 18 horas, e que há diferentes fusos horários no território nacional, o que atrasa um pouco a finalização da atualização dos dados a serem trabalhados. Bom, faz sentido. Só que o problema aqui foi a bravata presidencial ancorada nesse fato, quando ele comentou o seguinte, abre aspas, acabou matéria no Jornal Nacional. Isso deu margem à interpretação de que a decisão foi casuísta e pessoal, e não genérica e técnica, como mandam aí as boas práticas da administração pública. Eu dou o benefício da dúvida ao governo, mas se a ideia era influenciar na pauta da emissora líder aqui no Brasil, o tiro saiu pela culatra. Eles passaram a divulgar essa informação com ainda mais estardalhaço no horário da novela, que tem audiência maior. Mas percebam que, mesmo com essa provocação indevida por parte do presidente, a polêmica e a repercussão, elas são muito desproporcionais à realidade dos fatos, porque todas as informações sobre a pandemia, elas continuam públicas e é o que tudo indica. A comunicação tende a melhorar nos próximos dias em termos de dados relevantes aí para a análise epidemiológica. Essa é a real situação. Augusto, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em 2017 apontou que o Brasil é o 8º país no ranking mundial de divulgação de dados da administração pública. Confesso que ao ter acesso a essa pesquisa, eu me surpreendi. Eu achei que o país estivesse em uma posição muito pior. Dados públicos e principalmente o problema no acesso a esses dados muito dificultam a construção de políticas públicas em diversos temas. Na segurança pública, por exemplo, números confiáveis e reais são essenciais para que governantes possam decidir qual é o melhor caminho a ser traçado. Numa pandemia, então, esses números são mais do que essenciais, são obrigatórios. É obrigatório saber como o vírus se comporta, saber o número de doentes, de mortos, a taxa de ocupação de hospitais. Isso é uma premissa básica para se construir formas de melhor controlar os impactos negativos de uma pandemia dessa magnitude. Qual a situação atual do Brasil no quesito informações? Mais especificamente nas informações relacionadas ao coronavírus. Bom, vamos lá. Ao invés de ajudar, informações e manifestações de autoridades públicas muitas vezes acabam por atrapalhar e confundir a cabeça dos cidadãos. Peguemos o exemplo de hoje. O presidente Jair Bolsonaro, em uma rede social, disse, lembrando a nação, que por uma decisão do STF, as ações de combate à pandemia teriam ficado sob total responsabilidade dos governadores e prefeitos. Um de seus filhos publicou a mesma mensagem há poucas horas. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. Por diversas vezes esse tema já foi discutido aqui no debate, mas para que fique claro, eu vou lembrar exatamente do trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal. Disse a nossa Suprema Corte que os estados e municípios poderiam adotar quaisquer medidas restritivas legalmente previstas durante a pandemia, sem prejuízo, presta atenção nessa parte, sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. Portanto, a reiterada tentativa do presidente da República de lavar as mãos nesse tema, jogando a responsabilidade do combate à pandemia exclusivamente nos governadores e prefeitos, não se sustenta com uma simples leitura de um parágrafo. Qualquer coisa que se fale diferente disso está completamente divorciada da realidade. E que realidade é essa? É a da mais completa e absoluta omissão do governo federal no combate à pandemia.
Omissão essa que, mais uma vez, passou pelo profundo desprezo à vida, demonstrado de forma bastante clara na proposital e direcionada omissão dos reais dados sobre mortos infectados pela Covid-19. Ao fazer isso, o governo federal infringe uma série de leis, a começar pela nossa Constituição Federal. Fere ainda a nossa lei de acesso a informações, a lei de improbidade administrativa e, para ser mais específico, fere a própria lei editada pelo Planalto para combate à pandemia, que no seu artigo 6º, se não me engano, de forma direta, diz que manter dados públicos atualizados sobre casos confirmados e suspeitos é obrigação do governo federal. A maquiagem e manipulação desses dados começaram inicialmente com algumas mudanças no critério de divulgação. Posteriormente, a liberação desses dados foi propositalmente atrasada para que não fossem incluídas em matérias televisivas de jornais noturnos. E o ápice do descaso foi na afirmação de que divulgar apenas os mortos e doentes das últimas 24 horas seria o melhor para o Brasil. Volto a dizer, sem dados corretos e precisos, mesmo sabendo que há graves problemas de subnotificação, mas sem esses dados é impossível o planejamento de políticas sanitárias e políticas públicas. Mais do que isso, omitir ou menosprezar a importância do número real de mortos é, ao fim e ao cabo, menosprezar o valor da vida humana. É vergonhoso, sob qualquer justificativa, que estejamos há mais de 70 dias enfrentando essa grave pandemia e ainda existam pessoas que insistem em tratar disso ou como se já tivéssemos superado o pior, ou como se a pandemia fosse, na verdade, um problema menor. Por mais que dificultem o acesso e alterem dados, o fato é um só. Famílias perderam seus entes queridos e, infelizmente, cemitérios não mentem. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, eu queria só fazer uma observação em relação à lei da pandemia, né, junto aí à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal em meados de abril, né, que decidiu sobre essa legislação de natureza concorrente, né, entre os entes da federação, portanto, União, estados e municípios. É importante falar que o concorrente aqui não é no sentido de competição, mas de complemento. Né? O que o STF decidiu foi o seguinte: a partir do momento que você tem uma legislação genérica, né, no âmbito federal, a legislação mais restritiva de estados e municípios prevalece. O problema é que isso foi feito aí desprestigiando a Constituição Nacional. Tanto que nossos colegas aqui, doutor Augusto, no debate da manhã, né, ambos advogados muito qualificados, eles concordaram que falta uma lei nacional para tratar da temática do lockdown. Afinal de contas, o lockdown ele prevê uma restrição muito maior, né, de direitos e liberdades e garantias, né, fundamentais e que, portanto, né, precisaria de ter uma lei federal como base para que os estados e os municípios implementassem isso. Isso não foi feito. Então, uma negligência principalmente do Congresso Nacional. E é muito importante frisar o seguinte: se fosse, e caso seja, a vontade da Presidência da República de flexibilizar, né, a quarentena, o isolamento social em âmbito nacional, ele não teria esse poder. É nesse sentido que a gente argumenta que o STF lavou as mãos da Presidência da República em relação a essa pauta específica, a flexibilização do isolamento social em decorrência da pandemia. E esses são os fatos, né? Obviamente, isso não afasta aí as obrigações do Ministério da Saúde, né, que é o órgão do governo federal, em relação à pandemia e, inclusive, do Ministério da Economia e por aí vai, né? Como nós já falamos, isso é uma legislação concorrente. Falando sobre transparência, a gente já criticou a falta de transparência muitas vezes aqui, é preciso ser coerente. A gente trouxe, inclusive, os dados, né, da organização da Open Knowledge Brasil, né, que fez duras críticas ao governo do estado de São Paulo, que não informava justamente o estado, né, de ocupação dos leitos de UTIs, não informava o que se chama de microdados, né, a respeito do perfil dos pacientes e também, eventualmente, daqueles pacientes que venham a óbito, esse tipo de coisa. Então, a gente fez essa interferência. Esse caso é diferente porque as informações, elas são públicas. O que a gente está discutindo é a interface do boletim diário do Ministério da Saúde. É preciso que isso fique bem claro, né? Até porque há uma série de outros órgãos que são abastecidos com esses dados, né? Eu, particularmente, não vejo problema em relação aos horários. A justificativa foi plausível, embora a provocação do presidente tenha sido intempestiva, né? E
Além disso, né, é muito mais importante a gente saber do quadro de evolução recente, né, e também o da semana, a tal da semana epidemiológica. Eu vou além. Eu acho que o Ministério da Saúde ele deveria disponibilizar, assim como os estados, né, o gráfico com a média móvel, né, que você pega os últimos 7 dias e faz a divisão e atualiza isso, porque isso permite neutralizar, né, pequenos pontos fora da curva e enxergar melhor a curva epidemiológica e também a curva de óbitos.